Podemos Está seguir. passando pela censura. Deve ser. Pode começar? Pode sim. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora? Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo. O meu aqui está apagado, é 13? 13. 13. 13, né? Versículos 23 a 30. Perfeito. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta da perdição de Jesus. Isso é, claro, uma parábola, uma metáfora que ele está nos transmitindo, nos mostrando o quanto é difícil ser cristão. Porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, gostamos das facilidades. Ainda queremos o não sofrimento, normalmente, sem trabalho. Queremos ainda favores. Ainda falamos de dom. Deus deu o dom da mediunidade, deu o dom. Nada disso é dado, nada nos é dado. Tudo é conquistado. Tudo é trabalho. Há uma fala do Cristo que diz: o Pai trabalha sempre. E eu também. Então, se nós imaginamos Deus trabalhando sempre, Jesus, o governador do planeta, modelo e guia, trabalhando sempre, nós vamos esperar facilidades? Não vamos encontrar. Se esperarmos facilidades, estamos na religião errada, estamos na filosofia errada. Vai entendendo até que outras denominações cristãs têm aí a teologia da fartura, da felicidade, da prosperidade, mas não é o caso da doutrina espírita. A doutrina nos ensina que nós somos espíritos. Além de sermos espíritas, mas principalmente somos espíritos. E precisamos priorizar as coisas espirituais. As da matéria nos serão dadas de acordo com as nossas necessidades e por acréscimo de misericórdia lá do Pai. Por isso que Jesus fala que os pássaros não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai não os deixa morrer de fome. E ele ainda pergunta, será que você não vale mais que um pássaro? Mas isso, o pássaro trabalha. O pássaro cumpre a obrigação dele, cumpre a missão dele, para a qual ele foi designado, ele cumpre religiosamente a missão dele. Se o filho cai, se o filhote cai e morre, ele não fica chorando. Ele vai lá fazer novos ninhos, colocar novos ovos, criar novos filhotes, eles vão trabalhar sempre.
O Emmanuel, me lembro uma fala do Emmanuel, agora há pouco eu falei nisso numa outra reunião, né? Uma fala do Emmanuel quando ele nos alerta. Sempre que estamos caindo, nós estamos sorrindo. Sempre que estamos entrando por essa porta larga, nós estamos sorrindo. A bendita lei do Gerson. Estou levando vantagem. E muitos ainda vivem, muitos ainda procuram levar vantagem, mesmo que em prejuízo aos outros. E sabemos, acabamos de ver o filme, né, o livro do Nosso Lar 2 aí, o quanto o trabalho é importante. Me lembro aqui, me permita, eu tenho um amigo, agora está no plano espiritual, que ele era diretor da rádio. Ele morava em Bangu e vinha para a ilha. Acho que eu já contei isso aqui, né? Me lembro. Ele pegava 3 ônibus para vir para a ilha. Ele vinha 3, 4, 5 vezes por semana, pagando por conta dele almoço, a despesa por conta de passagem, como voluntário. Recentemente, numa reunião mediúnica, ele se apresentou e me disse: foi uma pena que eu só vim 3, 4 vezes por dia, por semana. Se eu soubesse o quanto isso seria importante, eu teria vindo 7 dias por semana. Até saber, a gente sabe, né? Porque nós já lemos isso, mas esquecemos. Priorizamos ainda outras situações. Priorizamos ainda aspectos materiais. Quando somos espírito. Quando precisamos priorizar a parte espiritual. Quanto tempo nós vamos ficar aqui como encarnado? 100 anos? 120? Extremamente difícil chegar a 120 anos. Mas, só que o Cristo nos veio aqui tem 2000. Então, trocar 120 por 2000, por 5.000, por 500.000, por 1 milhão de anos, por causa de um dia, lá no livro A Caminho da Luz, Caminho da Luz não, Missionários da Luz. Tem uma hora que o André Luiz fala, 1 minuto de uma conversa inadequada, 1 minuto de entrada numa porta larga, pode nos levar a um século de dificuldades, de dores, de sofrimentos. E nós sabemos disso. Nós, espíritas, não temos desculpas. Né? Tem uma mensagem do Bezerra, ele falando sobre isso, ele diz, os católicos vão dizer que não sabiam. Os evangélicos vão dizer que levaram, que entenderam a Bíblia ao pé da letra. E vocês, espíritas, que desculpa darão quando estiverem... Agora, a minha fala. Né? Quando estiverem entrando lá no hospital do Eurípides Barçanufo, dos espíritas desviados, dos espíritas... Como está no livro também, no filme, né? Do fracasso dos médios, fracasso dos dirigentes, fracasso disso, fracasso daquilo, nós não teremos desculpas. Por isso, seremos mais cobrados. Por isso que ele diz, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, nós estamos sendo convocados à última hora para o trabalho. E receberemos aquele mesmo denário que ele vai pagar aos trabalhadores à primeira hora, desde que estejamos dispostos ao trabalho, desde que estejamos à espera desse trabalho. Assim, entendi essa passagem do Lucas e do Mateus. Eu queria reforçar, né, a fala do Valdemir, de que essa porta estreita, pessoal, não é exclusivamente, não é questão religiosa, não, tá? É a questão da vida, né? Uhum. É enxergarmos em nós as nossas dificuldades e trabalharmos cada uma delas. Essas são as chaves da porta estreita. É estarmos ali trabalhando, conscientes de que estamos ali construindo um homem novo. E esse homem novo que nós queremos, né, que habite em nós, né? Deixando para trás antigos quereres e abrindo portas para novos
objetivos e projetos. E isso tudo exige de nós muito esforço, muita renúncia, muita vontade de mudarmos quem somos. Não é fácil mudar um hábito que seja, não é fácil. Todos nós aqui sabemos dos nossos hábitos, né? Então é só olhar, caramba, já passou esse tempo todo, já estudei esses anos todos e ainda não consegui vencer isso. Isso aí para a gente poder medir a dificuldade que é essa mensagem do Evangelho, porém não é impossível, né? Mas a cada um de nós, segundo o seu esforço, seu trabalho, vai conquistar uma posição melhor, né, na vida futura. Diga, Pedrão. Exatamente isso, né, Mauro? E lá no capítulo 6, item 7, o Consolador, né, prometido, o Espírito de Verdade fala lá de duas palavras que a gente devia observar bem: devotamento e abnegação. Essas duas palavras, se a gente entendesse realmente o significado delas, eu acho que a gente entraria por essa porta estreita aí, com certeza. Agora, a gente tem que entender também, Pedro, todo mundo aí, que essa porta estreita, ela é temporária. Hoje, já a gente pode dizer que a porta está meio a meio. E à medida que nós vamos entrando na regeneração, o papel, essa porta vai se invertendo. A porta do bem vai se alargando, porque mais pessoas estão se voltando para o bem, e a porta do mal vai se estreitando, porque ela não precisará mais de ser uma porta tão larga, porque não haverá demanda para esse tipo de porta mais. Então, Kardec nos diz lá, a tendência é inverter essa posição. Hoje, ainda buscamos a porta larga, que é a porta da perdição. Mas, daqui a 100, 200, sei lá, 500 anos, estaremos buscando a porta larga da salvação. Isso é só uma temporariedade, não sei se essa palavra existe, tá? Se não existir, eu criei aqui agora. Um neologismo meu. Mas essa coisa temporária, essa porta estreita é temporária. Nós estamos caminhando para alargar essa porta e botar luz neon, que a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, nós vamos tendo essas informações, lembrando lá também o capítulo 6 que o Pedro citou, né? Amar e instruir, que é a orientação do Espírito de Verdade. À medida que nós vamos nos instruindo, nós vamos entendendo a necessidade de substituir os nossos vícios, os nossos hábitos não saudáveis por hábitos saudáveis. O hábito da oração, o hábito da meditação, o hábito de servir, o hábito de ajudar. E nós vamos, com isso, abrindo a porta do bem, e a porta do bem vai se tornar larga, sim. Todos entraremos por essa porta. Agora, quando? Aí depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço. E é o convite que o Cristo está fazendo, que o Consolador está fazendo, que os amigos espirituais fazem, é o convite para que nós todos nos encaminhemos para a porta do bem. E a hora que todos forem para lá, a porta vai se alargar com toda certeza. Tudo bem? Falando em porta larga, o Odenir, essa semana eu vi buscando facilidades e levar vantagem, né? Essa semana passou uma matéria, não sei se algum de vocês aí viu, porque foi em jornal e na rede social também. A pessoa lá que foi para a rede social, ela estava com o casamento marcado e foi fazer a cotação de preço da maquiagem. Aí ela encontrou uma profissional, né? E ela trabalhava por pacote. Quando o pacote é para noiva, é madrinha, mãe, padrinhos, tudo um preço, né? Mas ela achou caro. Então, o que ela resolveu? Ela ligou para essa maquiadora e mentiu. Falou que ela não era a noiva.
mas que ela queria uma maquiagem mais, assim, produzida, né? Aí a menina fez a maquiagem, parece que foi R$ 150, e a da noiva era 180 ou 200. Aí ela foi para o casamento muito feliz, maquiada como noiva, e colocou na rede social dela o casamento todo. E ainda brincou e falou: Olha, paguei como se não fosse noiva e saí maquiada como noiva. Mostrou a festa, tudo. E a maquiadora viu. Aí a maquiadora foi na rede social dela e comentou: Você não precisava ter mentido, podia ter falado a verdade. E aí, como tudo na rede social, vem as pessoas e comentam, né? Aí começou um comentar a favor da maquiadora, outro a favor da noiva, e virou aquela confusão. Aí ela resolveu ir para a rede social de novo e falar. Primeira vez que ela estava mentindo na vida dela, mas ela mentiu por uma causa assim. Ela queria fazer uma maquiagem boa e não queria pagar. Então ela teve que mentir. Aí o negócio virou assim tá tão falado, aí entraram os tal dos hates, né? E malharam bastante. Mas o que me surpreendeu, aí as duas foram, né, na matéria, entrevistaram, e a maquiadora ficou muito chateada, porque ela falou: meu preço está aqui, todo mundo está vendo, né? Mas o que me surpreendeu foi que as repórteres que estavam fazendo a matéria, elas deram a entender que a maquiadora estava errada, que não se pode fazer um pacote desse separado, que deveria existir um preço único, que a menina mentiu, tá certo, não podia ter mentido, mas que a maquiadora devia entender que esses preços não podem ser assim separados, porque a noiva tem que pagar mais caro. Quer dizer, ninguém surpreendeu com a mentira, porque a menina enganou, né? Ela sabia que o preço não era aquele. Então, se você não pode, você não paga. E eu achei assim estranho porque elas são comunicadoras, né? As repórteres, tudo, as âncoras lá, e deu a entender que não, a empresária estava errada. Aí quer dizer, quem quer levar vantagem está certo? O que é que nós lemos ontem aqui no Livro dos Espíritos? O mal é sempre mal. Não Uhum. tem sofisma que vai fazer o mal virar bem. Infelizmente, são seres, mesmo comunicadores, mesmo religiosos, mesmo, né, espíritas, são espíritos imperfeitos que ainda têm a, a infeliz ideia, me permita aqui o exagero, tá? A infeliz ideia de levar vantagem, mesmo que seja mentindo. E tem muitos admiradores que vão apoiar a mentira, como nós estamos vendo hoje. As redes sociais estão cheias disso, de pessoas invertendo valores. Então, tem coisas absurdas acontecendo aí que a gente só acredita porque sabe, somos espíritas e estamos no período de transição planetária, onde os tempos são chegados. Mas, realmente, é difícil essa situação toda. Vamos olhar para isso, e aí é o convite que a doutrina nos faz, vamos olhar para isso e aprender. Isto eu não quero fazer. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Conforme nos alerta lá o nosso amigo Paulo de Tarso. Fala, Pedro Vamos. César. É que essa passagem aqui de Mateus e de Lucas, eu estava ouvindo hoje um programa do Paulo Guedes, né, na Rádio Rio de Janeiro, às 17h30. Ele tem uma interpretação perfeita ali dessas palavras, né? Então, ele sempre disse que, naquele tempo de Jesus, era muito difícil o vocabulário, né? Era pobre o vocabulário. E era difícil a interpretação das coisas. Por exemplo, aqui, meio-dia aqui não significa o nosso meio-dia de hoje, né? Não, Eu achei muito meio-dia é um ponto cardeal, sul. exatamente. Mas naquela época, ele deu a entender, o Paulo Guedes deu a entender que seria uma outra interpretação, entendeu? Inclusive naquela questão do aparecimento depois que Jesus foi crucificado, o terceiro dia, já não era 3 dias, era outra contagem do tempo, entendeu?
Então, é muito interessante o que o Paulo Guedes faz a interpretação dessas passagens do Evangelho. Muito interessante mesmo. O Paulo é teólogo, né? Então ele tem umas percepções um pouco diferentes, ou pelo menos talvez com mais conhecimento. Angélica, desculpa, eu cortei sua fala. Não, essa era para continuar. Ah, sim. Podemos continuar? Então, continuemos. Item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos, Em realidade, todos são chamados e poucos são escolhidos. Agora, quem escolhe quem? Nós mesmos, não? Nós que escolhemos, não é? Sim, nós nos escolhemos. A parábola do festim de bodas traz isso bem explícito para a gente, né? Quando o chefe o chefe lá do casamento manda convidar, o que os convidados fazem? Uns vão para os seus terrenos, para as casas de campo, outros vão para os seus negócios, vão para cuidar da sua vida. Eles escolhem outra coisa. Escolheram não ir passear, não ir para a vinha. Escolheram não trabalhar. Então, essa escolha não é de Jesus, não é de Deus, não é dos amigos espirituais. A escolha é de cada um de nós. Nós escolhemos entrar pela porta larga ou pela porta estreita. E, de novo, aqui, nós, de certa maneira, já comentamos, mas é o Kardec diz aqui, né? Porque são numerosas as más paixões e porque o maior número de pessoas ainda se envereda pelo caminho do mal. Mas não podemos esquecer o ainda. Jesus escreveu isso há 2000 anos. De 2000 anos para cá, com certeza, nós crescemos, nós evoluímos, nós aprendemos e estamos diferentes. Sim, estamos melhores do que estávamos lá há 2000 anos. Ah, mas tem muita violência? Tem. Tem isso? Tem. Mas essas pessoas que estão violentas hoje estavam muito mais há 2000 anos atrás, porque a lei é de progresso. Então, nós vamos sempre caminhando, sempre crescendo. Eu não posso regredir, eu não posso voltar. Eu posso até parar, se for o caso, mas voltar, não. Então, essa quantidade de pessoas que ainda buscam o caminho do mal, hoje está menor do que o tempo do Cristo. Ainda ontem, antes de ontem, estava vendo uma palestra do Haroldo, até sobre o Apocalipse, né? E ele falando do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, você comprava uma criança como escravo e você furava os olhos dela para ela não fugir. E isto era legal, as pessoas faziam isso com tranquilidade. Ou você, né, castrava um homem com tranquilidade. Ele agora vai ser eunuco, vai ser meu eunuco. Então, corta lá, castra o cidadão, e isso era uma coisa normal. Graças a Deus, nós estamos hoje com novas percepções, caminhando para novos rumos, digamos assim, com conhecimentos diferentes do que tínhamos há 2000 anos. E daqui a 2000 anos, que está ali na frente, 2000 anos passa rapidinho, daqui a 2000 anos, com certeza, teremos uma percepção muito diferente da que estamos tendo hoje. Aldemir, que eu observo muito, tem muitas pessoas que falam assim, porque antigamente era muito mais tranquilo, porque hoje em dia a maldade está demais, porque esse mundo
está cada vez pior, não sei o quê. O problema é que as pessoas não tinham acesso às informações. E hoje em dia a gente sabe da maldade que está acontecendo, que antes era por baixo do tapete, né? E hoje em dia, eu lembro quando eu era criança, que é uma coisa boba, né? Que parece boba, mas assim, quando eu era criança, na década de 70, era muito normal as pessoas jogarem lixo no chão. A gente já estava na rua, as pessoas iam jogando papel de bala, iam jogando copo, iam jogando não sei o quê. Hoje em dia, a maioria já se incomoda com isso. Há quem faça ainda? Há quem faça. Mas as pessoas já se incomodam. Hoje em dia, você vê uma pessoa na rua, deitada ali, já tem alguém que vai lá, poxa, vai dar uma água, vai dar uma comida. Sabe? Então, assim, as coisas estão melhores sempre, porque o bem é tímido, então não dá muito ibope, né? O bem não fica se mostrando, porque quem está fazendo bem por fazer o bem. Não, né? Pelo menos o certo é esse, não fica se mostrando. Então, as pessoas que não acompanham, que não têm uma fé robusta, acham que o mundo está pior, mas não está, está muito melhor. Eu não gostaria de voltar à década de 70. Eu Até acho porque eu importante, era pior. eu acho importante a gente considerar também o momento da transição, né? Porque muitos irmãos que estavam aprisionados na pátria espiritual, endurecidos ainda, congelados em determinadas posições, porque de fato ninguém anda para trás, mas qualquer um pode estacionar, né? Então, às vezes, a gente estaciona em posições e, quando reencarnamos, aquelas posições estacionadas, elas ainda estão vivas dentro de nós. Então, esses irmãos que estão reencarnando, né, como proposta de alcançarem a condição de continuarem o processo reencarnatório no planeta, pela misericórdia divina, pela justiça divina, estão reencarnando, como todos nós gostaríamos de ter essa oportunidade, né? Só que eles trazem ainda suas dificuldades, também como todos nós. Só que muitos deles, a dificuldade está exatamente no relacionamento, né? Está ainda na proposta da lei de Gerson, trazem com eles. Então, a gente está, muitas das vezes, a gente olha assim, nossa, muito pior, as coisas estão o mundo está em ebulição. De fato está, porque estamos no olho do furacão da transição. Somos contemporâneos disso. Daqui, como falaram aí, daqui a 2000 anos, quando isso for parte da história e nós recebermos nos bancos escolares essa história, a gente não vai ter o impacto que temos hoje, como contemporâneos da história. E aí, mais uma vez, a importância de nós firmarmos fileira com Jesus, porque senão podemos ser arrastados também em nossas posições que estamos estacionados. Então, é importante isso. E lembrar, Elaine, em termos de evolução, né? Acho que eu acabei de dar um exemplo perfeito disso aí, ou dois exemplos perfeitos do quanto nós evoluímos. Porque tem escravidão hoje? Tem. Infelizmente, ainda tem. Em alguns lugares, em algumas situações, sim. Ou situação de análoga de escravos, sim. Mas isso é ilegal. Hoje, pelo menos no Brasil, ou na grande maioria dos países, isso é ilegal. Hoje não se admite, né, em nenhuma hipótese, que você fure o olho de alguém. Nós estudamos isso ontem, escravidão, no Livro dos Espíritos, ontem. O mal é sempre mal. Você castrar alguém para tomar conta do seu harém, e isso era normal? Isso era legal? Você vender o filho de uma mãe, separar uma mãe de um filho, isso é legal? Era legal? Sempre foi imoral, porque o mal é sempre mal. Mas era legal. Então, hoje é racismo, é crime inafiançável. Então, estamos caminhando, sim, estamos evoluindo, sim. E, como você lembrou, né, nós não tínhamos WhatsApp, né, no tempo do Cristo. Né? Ou há 500 anos atrás, na Idade Média, nós não tínhamos aí as redes sociais, o WhatsApp, não tínhamos toda essa situação para divulgar as coisas simultaneamente ao acontecimento, online.
Hoje está acontecendo na Austrália, você está aqui vendo o que está acontecendo na Austrália. Quando Cabral chegou aqui, escreveu a carta, né? Mandou um navio levar a carta de volta a Portugal. Era mais de 2 meses para chegar a carta. Para ele chegar a Lisboa. Então, realmente, hoje as coisas funcionam com uma velocidade muito maior. Kardec fala do telégrafo. No tempo do Kardec era telégrafo, né? Hoje, Kardec já temos telégrafo, né? Acho que as pessoas nem sabem aqui mais, ou muita gente aqui nem sabe o que é telégrafo, né? Mas estamos caminhando, sim, com toda certeza. Estamos progredindo. Podemos? Tal é o estado atual. Então, pode continuar? Sim, por favor. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Precisamos entender que nós estamos estudando hoje, 2000 anos depois do Cristo, com a chave do Espiritismo. Porque as palavras do Cristo, as mensagens evangélicas e bíblicas, ou boa parte delas, vinham cifradas. E você vai precisar de um código para decifrar. E o código, a chave, chegou em 1857, quando Jesus havia prometido que pediria ao Pai que nos mandaria um Consolador prometido, e ele veio o Consolador. Então, quando nós estudamos hoje, baseados na doutrina espírita, fica bem mais simples, fica bem mais fácil entender, até mesmo as figuras de linguagem, até mesmo as parábolas, ficam mais fácil de entender hoje, tendo como parâmetro os conceitos da doutrina espírita. Por isso, Kardec diz, né? Essas palavras são relativas. A porta é estreita, porque a maioria vai pela porta estreita. Por enquanto. Daqui a pouco, nós vamos mudar esse processo todo. Continuemos. Se ninguém quiser falar, por favor, fique à vontade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada sobre a terra e se a alma não tivesse tido outras experiências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É o que estava falando aqui da chave do Espiritismo. Sem um processo, pelo menos na minha percepção, tá? E eu falo aqui do meu entendimento, da minha capacidade de entendimento. Sem a reencarnação, sem a chave da reencarnação, o mundo seria o caos. O universo não sei, mas vamos para o planeta Terra. O planeta Terra seria absolutamente o caos. Seria ou estariam certas essas pessoas que querem levar vantagem. Se eu tenho que fazer tudo nessa vida,
e se nessa vida eu tenho meu destino marcado, eu vou fazer o máximo possível para levar vantagem. Por quê? Vou ganhar o quê? Essa é a situação. Então, a crença na vida futura, diz Kardec lá no capítulo 5, quando ele fala da loucura, quando ele fala do suicídio, ele nos alerta disso, de que a crença na vida futura faz-nos completamente diferentes, faz-nos entender de maneira completamente diferente os ensinos de Jesus. Porque sem essa crença, ou sem essa certeza, crença não, mas sem essa certeza para nós não acreditamos, nós temos certeza. Sem essa certeza, não faz nenhum sentido. Aí sim, justificaria eu prender o outro, justificaria eu roubar, justificaria eu matar, porque não teria consequência. Depois eu me arrependo, peço perdão e vou para o céu. Ou senão eu vou para o inferno, fico no inferno eternamente. O que seria outra injustiça. Eu venho aqui, fico 20 anos, 30 anos aqui, não aceito os preceitos e sou mandado para o inferno, para a eternidade. Você imagina, por causa de 30 anos, eu ficar na eternidade, a eternidade sofrendo? Não faz nenhum sentido. Por isso, Kardec nos lembra aqui, as palavras do Cristo são relativas. Precisamos entendê-las, não literalmente, mas entendê-las como, na maioria das vezes, como figura de linguagem. Ensinamentos que, ao tempo do Cristo, não tínhamos possibilidade de entender. Não tínhamos capacidade de entendimento. Não tínhamos conhecimento. Não tínhamos ciência. Não tínhamos absolutamente nada. Nós falávamos ainda em 4 elementos. Só existia no universo 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, né? Para nós isso era ciência, era pura ciência. Então, hoje, com certeza, temos uma percepção diferenciada daquela. Graças a Deus, está aqui o Instruí-vos, lá do capítulo 6 do Evangelho. Diga aí, Mauro. Eu queria exatamente chamar a atenção dessa questão da instrução, né? Do instruí-vos. Porque o advento do Espiritismo trouxe a reboque a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, ela só existe quando nós questionamos, quando nós refletimos, como nós agregamos outras áreas do pensamento para podermos ter um entendimento claro. Nós saímos do mundo dos dogmas, da aceitação cega, e nos foi aberta a janela para a fé raciocinada. Então, por isso que esse nosso grupo, e aí eu não estou dizendo que o nosso grupo é melhor, estou dizendo que a característica do nosso grupo é estimular esse espaço fraterno para que a gente coloque as nossas dúvidas ou as nossas convicções. Será que estamos sempre certos? Como é que eu vou medir isso? Colocando sob o crivo da análise de outras percepções. E aí a lógica e a razão serão fiel da balança. Isso tem lógica? A hipótese pode até existir. Qualquer um de nós pode trazer uma hipótese, mas ela precisa ser comprovada. Ela precisa estar dentro do campo da lógica, da razão, porque isso é uma lei universal, né? Então, a doutrina espírita nos convida e nos oferece esse novo campo, né? Quando eu creio, não porque alguém disse, eu creio porque, diante das minhas reflexões, aquilo faz sentido, né? Se faz sentido para mim, eu vou seguir aquilo que me faz sentido. O que não faz sentido, eu sempre estarei questionando. Então, ótimo que seja assim. E a doutrina espírita não se macula com isso. Pelo contrário, os espíritos até nos falam isso no livro dos médiuns, nas comunicações, né? Não há problema nenhum em questionar. Pelo contrário, gostamos disso, né? Porém, é preferível, né, que você recuse, né, Valdemir, 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, vamos sempre questionar até esgotar todos os argumentos. Foi assim que Kardec fez. Kardec não aceitou a primeira resposta.
Ele submeteu não só as perguntas, como as respostas, a outros espíritos, a outros médios. E aí ele foi vendo ali, isso aqui tem coerência, isso aqui é comum, isso aqui é uma opinião particular. E ele foi separando, dando, então, um formato doutrinário para a doutrina espírita. Obrigado. E aí, Carlos Santos? Era só uma correlação com a mensagem de ambientação. No primeiro parágrafo, ela fala que se a gente afugentar o milindre da nossa área do comportamento pessoal, essa porta estreita, acho que ela vai abrir um pouco mais para a gente, né? Verdade. Muito bem lembrado, né? Com toda certeza. Nós ainda somos muito melindrosos, eu não sei se a palavra seria essa, mas nos melindramos com muita facilidade. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra, Os Melindres na Casa Espírita. Tá cheio de melindre dentro dos espíritos. Não pode fazer isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro. Sim, com certeza. A hora que abrirmos essa possibilidade de nos conhecermos, a porta estreita vai se abrir, com toda certeza. E outra coisa que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, dentro também dessa ideia de salvação, de caminhar, de progredir, é a questão 919, lá do Livro dos Espíritos. Nós não chegamos nela ainda, lá na segunda-feira, mas vamos chegar. Quando Santo Agostinho recomenda lá que nos conheçamos, que trabalhemos diariamente para nos conhecer. E a hora que eu me conhecer, eu consigo me transformar. Eu só vou me transformar, eu só vou transformar em mim aquilo que eu reconhecer que existe em mim. Eu só vou eliminar minha área de sombra quando eu entender, quando eu aceitar que eu tenho uma área de sombra ainda. Sombra de obscuridade, de desconhecimento, de ignorância. Sombra é um termo usado pelo Jung. Então, eu vou iluminar essa área quando eu conhecer essa área. Então, esse autoconhecimento é importante. Por isso que Paulo diz lá que venceu o bom combate. Eu venci o bom combate. Quem que ele venceu, em realidade? Ele Né? mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Debate interno que existe entre nós, quando a gente começa a refletir nas coisas erradas que nós fazemos, as atitudes, as maneiras, e começa a ver aquele processo de melhoramento, da gente refletir e procurar agir, né? Bom, isso que eu penso. Agir para que haja essa mudança. É por aí. Ainda hoje, no grupo de estudo que eu estava participando agora há pouco, ainda me veio uma frase na cabeça que eu achei interessante. Ela deve ter sido sugerida. Né? O dia que eu vencer a mim mesmo, eu me torno invencível. É, porque é uma luta muito difícil, né? A gente sabe que... É o que a Joana diz, que é muito difícil nos desnudarmos diante do espelho. Eu vou ver desnudar aquilo no sentido de tirar a persona, tirar a máscara. Né? Eu vou ver coisas que não me agradam. Eu vou ver coisas que são feias, mas fazem parte de mim ainda. De novo, ainda. Não podemos esquecer o ainda. Ainda fazem parte de mim. Mas que eu estou reconhecendo, eu estou me esforçando por transformar. Não é isso que Kardec diz lá no Evangelho? Né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se transformar moralmente, por domar suas más inclinações. A partir do momento que eu me esforço, eu estou me esforçando, eu estou me transformando, eu estou me dominando para vencer a mim mesmo e caminhar com segurança. Jesus já dizia isso na Bíblia. Hein? Sun Tzu, Ah, aquele sim. estrategista, ele já dizia isso, né?
Antes de conhecer o teu inimigo, conhece-te a ti Conhece mesmo. a ti mesmo. A arte da guerra. Exatamente. Esse é o princípio, né, gente? Esse é o princípio. O princípio da caminhada, e toda caminhada, ela deve ser a inscrição em nosso livro da vida do nosso autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conhecer, melhores serão minhas escolhas, melhores serão as minhas lutas, porque eu vou saber aonde eu devo atuar, aonde eu devo melhorar, aonde eu devo potencializar. Tudo isso está escrito em nós. Quando a gente relega isso para que as outras pessoas digam quem somos, aí começam os problemas, né? Quando eu sei quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas potencialidades, eu conduzo a minha vida com muito mais serenidade, muita assertividade. Então, é isso. Sempre teremos esse grande convite no tempo em que estivermos. Eu acho que isso só muda quando chegarmos à pureza, né? A condição crística lá de Jesus. Aí talvez a gente não busque mais esse autoconhecimento, que já nos conheceremos, né? Mas como nós não chegaremos a Deus, sempre teremos algo a aprender, a refletir e a agregar, né, em nosso ser. Então é isso, é uma trajetória contínua, constante, e que a gente deve se empenhar. Por exemplo, eu falo sempre lá na nossa casa, já falamos aqui também. Nós já estamos, graças a Deus, nós estamos reservando uma hora do dia ou da noite para estarmos aqui estudando. Ótimo! Por que não fazemos isso todos os dias da semana? Olha, vamos potencializar em 7 vezes, né? Então, hoje eu reservo uma hora numa semana de 7 dias para estarmos estudando esta doutrina que vem para ser a bússola da minha vida. Opa, quanto mais contato eu tiver com ela, eu estou acelerando minha jornada. Não é assim? Então, é isso. Aí, quem vai acelerar? Somos nós. Eu vou replanejar meu dia e, nessas 24 horas aqui do dia, vou separar uma horinha, meia hora, não importa. Vou me dedicar a estudar esse novo Consolador, né, que Jesus nos enviou. Se ele estivesse entre nós não gostaríamos de estar ao lado dele? Eu gostaria de estar do lado dele. Essa é uma maneira de estarmos com ele, que é esse Consolador que ele pediu ao Pai e ele nos enviou, né? Isso é importante, como a Mauro está dizendo, porque sem conhecimento, a gente não vai sair do lugar. O Antônio de Pádua sempre fala isso lá, né, do conhecimento. Conhecimento é a chave que nos liberta. E claro que estudar em grupo é interessante, mas nada nos impede de cada dia, vamos tirar 15 minutos para ler uma questão do Livro dos Espíritos e meditar sobre ela. Pode ser uma questão. Meditar sobre, são em 1000 e poucos dias, 1019 dias, né? A gente chega lá na questão 1019. Mas precisamos fazer isso para acreditarmos sabendo por que acreditamos. Também lá no Evangelho está escrito lá: acredite em Deus, mas saiba por que você está acreditando. Saímos da era da obscuridade, saímos da Idade Média. Hoje não temos mais alguém que interprete por nós o Evangelho. Nós estamos aqui num grupo aqui de quantas pessoas? 25 pessoas. 26 pessoas. 26 cabeças diferentes, 26 pensamentos diferentes. Nem todos se manifestam, mas se quiserem, o ideal seria que todos se manifestassem. Que todos colocassem as suas posições. São percepções diferentes. Então, fica 2 ou 3 falando, fica meio que monótono. Então, o ideal é que todo mundo coloque. Eu também quero aprender com vocês. Eu também quero ver o que vocês pensam, como é que vocês pensam, como é que vocês entendem, como é que vocês interpretam isso. Então, esses grupos são para isso. Então, a gente vai lá, estuda, e na hora da questão, pinga-fogo, né? Amanhã, né? Vai lá na hora do pinga-fogo e coloca lá as questões. E isso.
Isso. E isso que eu li lá na questão tal do Livro dos Espíritos, eu não entendi. Ou entendi dessa maneira, tá certo? Porque é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos caminhar para entendermos e para atendermos aquela recomendação do Espírito de Verdade, do amar e do instruir. E o Livro dos Espíritos nos diz que o desenvolvimento intelectual precede a moral. Então, primeiro eu preciso saber, para depois eu viver. Não deixemos de estudar, por favor. Falando nisso, Mauro, estamos fechando o nosso tempo. Perfeito. Fica contigo. Vamos parar, então, no capítulo 18, no item 6. 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tudo bem, pessoal? E por falar em estudar, Mauro, eu pedi para você outro dia, eu acho que você esqueceu, eu queria, como é que eu faço para ter acesso ao estudo do grupo? Porque eu entrei e já estava na 300 e pouco, Sim. parece. É porque... Aí eu tenho muito interesse, principalmente na questão número 1, o que vocês discutiram, o que é Deus. Tá bem. Eu não sei se essa está gravada, mas está tudo lá no meu canal, né? Eu subo para lá e compartilho com vocês. Eu vou olhar lá, e disponibilizo os links, tá bom? Mas não é o canal do SEAC, não, né? Não, é no meu canal do YouTube. Ah, porque o do SEAC eu procurei e não achei. Não está lá, não. Mas eu vou olhar lá e subo lá para vocês, tá bom? Se tiver gravado. Tá bom, obrigada. Também. Tá bom, obrigada. Vamos, então, fazer a nossa prece. Oi, Rosângela, quer falar alguma coisa? Não, estou falando que eu também vou agradecer pelo que você vai mandar, para eu poder estar conversando. Me informa também sobre esse pinga-fogo, né? Que é para eu poder mandar minhas perguntas também, que às vezes a gente tem dúvida, não tem para quem perguntar. Então, a gente fica com o que supõe que seja, né? Tentando adequar o mais próximo possível, mas às vezes não é isso. Às vezes falta um detalhezinho que leva a gente lá na luz. Mas eu vou agradecer. Eu já comuniquei que eu não posso, às segundas-feiras, dentro do horário do meu trabalho na Casa Espírita, mas eu estou vendo pelo YouTube. Aí às vezes eu consigo estar presente. Tá bom, querida. Olha, em relação ao pinga-fogo, é uma modalidade de palestra que a nossa casa faz, e outras casas também, em que você coloca lá a sua pergunta, não precisa ser uma pergunta doutrinária, mas uma sua dúvida, seja ela qual for, colocado lá na caixinha, a gente vai sorteando e vamos respondendo à luz da doutrina espírita. Então, amanhã, às 19 horas, será o pinga-fogo na nossa casa. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, você pode mandar sua pergunta lá e os mediadores vão trazer essa pergunta lá na hora da reunião, tá bom? Tá bom. Diga, obrigada. Carlos. Nada. Só para que a Angélica falou, eu também já tinha entrado, lógico, lá está no capítulo 9 do Evangelho, mas no SEAC eu consegui, do estudo de quarta, desde o início. Então, eu comecei lá no site do SEAC, né? No canal do SEAC. O Evangelho, pelo menos, está lá, desde o início. Quarta-feira. A Angélica está se referindo aos nossos estudos de segunda. Sim, sim. Mas eu vou procurar lá e o que eu tiver eu vou disponibilizar, tá bom? Se ela quiser, o de terça tem lá no canal do SEAC. Perfeito. Vamos, então, à nossa prece de hoje, de encerramento. Vamos pedir a Geórgia. Geórgia, você pode fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Pai de Divina Sabedoria, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor, tão edificante. Por mais que a gente estude só na segunda,
A terça-feira é o complemento. Por mais que a gente estude só na terça, a segunda é o complemento. Senhor, que possamos estar sempre conectados, não 1 hora, 2 horas, mas todos os dias da semana, todos os minutos, que possamos, Senhor, estar nessa conexão contigo. Agradecemos por toda essa oportunidade e que possamos aproveitar cada uma delas. Que tenhamos uma semana de luz, de paz, de harmonia e de muita gratidão. Obrigada. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, uma boa semana. Uma semana feliz para todos. Amanhã estaremos lá na nossa rádio e estaremos também lá na palestra às 19 horas. Então, contamos com a presença de todos para que a gente possa caminhar junto essa jornada aí. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Até Deus. amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abração. Fiquem com Deus.